Você que chega agora aqui no Link Podcast, já chega dando o seu like, comenta o que você está achando da Fazenda, se você gosta aí desse top 10, quem você quer que saia, quem que você quer que vença a prova do fazendeiro. Daqui a pouquinho tem spoiler para você, porque a gente quer muito a sua opinião, a sua interação, a sua interatividade aqui junto com a gente. Então bora de fofoca, porque olha, gente, o bicho tá pegando lá dentro, tá? Quando a gente pensa que a Fazenda ela vai dar uma esfriada, ela esquenta de novo. Por isso que essa edição ela tá sendo tão icônica. Nós podemos ter ainda, tá, a expulsão de Toninho da Fazenda por conta de uma atitude muito agressiva que ele teve com o Dudu. Foi às vias de fato, a gente vai mostrar para vocês. Tem hoje à noite prova do fazendeiro, onde competirão Tamires, Saori e Dudu. E claro, né, muitas confusões, notas de repúdio, porque o Toninho ontem levantou um gigante contra ele, né? Simplesmente Piauí inteirinho. Já já a gente vai comentar. E para fofocar junto comigo, ele que é meu amigo, minha duplinha, jornalista, entende tudo de reality. E o cara, ele incomoda, viu, gente? Eu não aguento mais ver ele no meu feed, no Instagram. Eu ligo na Sônia Abrão, ele tá lá. Eu ligo até em outros canais, ele tá lá. Eu abro o Twitter, ele tá lá. Eu abro o Instagram, ele tá lá. Quem, Mônica? Cairo Jardim. E aí, Cairinho? Boa noite, Mônica Fonseca. Hoje, noite de prova do fazendeiro. Saori, Dudu ou Tamires, já bota aí pra gente nos comentários. Inclusive, Leque, abre uma enquete aí. Quem que você quer que vença a prova do fazendeiro? Saori, Dudu ou Tamires? E podemos sim ter Toninho expulso. Novas imagens podem vir à tona. A gente tem aqui o VAR para mostrar o que aconteceu. Tem muita gente pedindo a expulsão do Toninho. E, além disso, o humorista que não tem graça, pelo menos na Fazenda, está sendo extremamente criticado pelas suas falas consideradas xenófobas contra a população do Piauí. Ele rebaixou o Piauí, né? Ele colocou o Piauí como um lugar sem importância. E isso, óbvio, mexeu com os jornalistas, mexeu com a população, não só do Piauí, como de todo o Nordeste, que merece muito respeito. O pior, não sei nem se foi o que o Toninho falou ou se foi a assessoria aqui fora dizendo que cabia interpretação, que não era nada demais. Será que não era nada demais? A gente vai falar sobre isso na live de agora, Mônica. Assessoria do Toninho chamando a gente de burro, né? Porque ele falou com todas as letras, você é tão ruim que teve que ir para o Piauí. Verdade. Então lá é local de jornalista ruim. É. Lá não tem jornalista bom, não tem jornalista. Dele falou que era questão de interpretação, que as pessoas estavam interpretando errado. Não sei o que dá para interpretar com essa frase que não seja o cara rebaixando a pessoa a trabalhar no Piauí. Inclusive, vamos dar uma refrescada. Na verdade, a gente vai dar agora uma colher de chá do que vai ter no programa de hoje, começando pelo Toninho, que perdeu a linha com o Dudu ontem. Olha só. Personagem, você é personagem. Conclua raciocínio. Meu, bacana, personagem. você Falou é 24 horas o Silvio humorista Santos. E o Calabreso. Demais, viu? Você não apareceu no jogo, como diz a Ioná, né? Ficava lá no sofá, aquela coisa e tal, e não se posicionava. Quando pôde se posicionar, não manteve o posicionamento contra a Rai. Apenas isso, viu? Não, traidor nada. Traidor nada, medroso de roça não, meu querido. Obrigado pelo voto, não tem nenhum problema. Roça está disponível para todos, Toninho. Agora, não, cagado de sorte de ter uma mulher como essa, de saber jogar e se posicionar.
posicionar muito melhor do que você. Aqui na Barra Grande Funda. Toninho, humorista. Dudu Ele só cagado. sabe fazer humor, mas nem humor ele tá fazendo. O câmera track foi Dudu péssimo cagado. essa semana. Foi chamado a atenção lá nos Búfalos, quando Foi, estavam falando mal de erguendo. você. Ele tava deserguendo a câmera do celular, assim, não Isso. filmava direito, tá Falando mal desanimado. de você, Tomara ô que mandar ele pra Consegui, casa, vou que ele seguir tá aqui, agora eu completamente vou desanimado. ouvir. Você é o Dudu Aqui. cagado. Cagou na Anguera e veio cagar na Barra Funda. De sorte, meu grande amigo Manipulador Toninho. Vai falso. lá. Não Segue consegue daí, nem um Dri. programa de jornal Segue lá daí, em São Dri. Paulo. Foi Obrigado. parar no Piauí. Porque tu é Claro, ruim. com muita A gratidão classe- a quem me abriu as a portas. classe do Sou grato a jornalismo quem me deu te a detesta. oportunidade. A Agora, classe aí de jornalismo não, te detesta. Pelo contrário. Eu sei o teu mas passado. eu Vamos lá, tenho Toninho, Brasil. voltar pro seu Eu sei lugar, o por seu favor, passado. Toninho. Dudu cagado. Sempre teve Você uma grande é o Dudu audiência. cagado. Você vê o Dudu jogo e desse Toninho. rapaz, Toninho pro de lugar, vamos lá. xingar as É o pessoas, tá Dudu certo? cagado. E eu sou muito grato a quem me deu a oportunidade. Tá Inclusive, no Piauí. paguei um preço muito caro por ser Teresina, apadrinhado Piauí. e acarinhado e aberto as portas nada. pelo Silvio Santos, A classe que é do o jornal principal te nome da detesta. televisão brasileira A da classe história. do jornalismo te E o detesta. povo tem inveja, como esse aí, Dudu viu? Que só cagado. sabe humilhar e xingar, tá certo? Mas jogar e se posicionar dentro do Olha jogo a não merda que sabe, você fez tá na certo? Anhanguera. Inclusive envolvendo o assédio que a Fez Rai te acusou, merda que na você teve Anhanguera. a oportunidade de votar lá na roça. Quer que eu abra? Quer que você Eita, e aí depois disso tudo, a gente viu ali, né, eles voltando pra sede, depois a gente vai analisar essas imagens com mais calma, onde ele empurra o Dudu, e isso, né, tá sendo muito falado na internet, o Dudu, inclusive, falou sobre isso, né, ele falou sobre o empurrão do Toninho contra ele, porque ele se sentiu agredido, vamos ver. Eu achei, assim, horrível essa atitude dele de menosprezar um estado tão importante do país. Não, pelo amor de Deus. Tá? E Beijo ao estado desprezando do o Piauí. povo nordestino, entendeu? Não concordo com isso, não. Eu também não compactuo com Menosprezar, isso. entendeu? Aí ontem no quarto lá... E foi violento, ele me deu uma... Vê assim, Eu o vi. ombro ali, que o Valério teve que separar Isso ele pra na mim é porta agressão, da sede. velho. Exatamente. Pra mim também. Mostrou ser um cara muito agressivo, maldoso, maligno. E vou te Tá vendo só? E o Fabiano, assim, ele também foi agredido lá dentro, né? O Creu foi expulso, inclusive, por conta de uma agressão. E a Tamires ontem, gente, antes da formação da roça, ela já estava dando indícios de qual seria o tom da conversa, o tom das acusações que ela faria pro Dudu no ao vivo. Vamos ver a Tamires antes da formação da roça, porque ela e a Saori estavam se arrumando na cozinha. E ela foi pra cima do Dudu, não entendi nada, olha só. As mesmas palavras. Eu falava, isso é coisa de mulher. Você não mente, não. Como é que é? Não mente o quê? Não mente o quê? Não mente o quê? Não mente o quê? Não mente. Você tava rindo dela. Que você vem pra cima? Você se tava rindo dela. Tava rindo dela. Se é verdade, Você não tava justo rindo não se dela. justifica. Não tava rindo dela? Que rindo Não tava dela? rindo dela. Tá com Tava ciúmes, rindo Tamires. Ciúmes não, nós. Está com ciúmes que ciúmes. você fez. Ah, está com A surra que ciúmes. você fez, Está com ciúmes. Foda-se, porque tu é uma otária. Porque tu é uma otária. Porque tu é uma otária. Foda-se, né? Porque tu é uma otária. Porque tu precisa dele, né? Caraca, e agora a gente vai de fofoca. Vamos vídeo a vídeo, conversa a conversa, tudo o que aconteceu. Então cola na gente. Você que ainda não deixou o seu like, meta de 5 mil likes nesse programa aqui, hein? A gente trabalha muito, pega VAR, a gente traz tudo pra você. E a única coisa que a gente pede é que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal. Você tá vendo aqui esse QR Code que tá aqui na tela? Já já a gente vai contar pra você como você pode ganhar 50 mil reais em prêmios sem gastar nada, tá? 0800. E são os últimos dias. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e bora de fofoca. E é claro que a gente vai começar falando sobre a discussão que quebrou a internet ontem. A discussão de Toninho e Dudu. O Toninho, ele falta nos argumentos, ele não tem bons argumentos para atacar o Dudu, e aí ele parte pra cima. Ontem ele humilhou, ele empurrou, ele ameaçou o Dudu, e você vai ver tudo isso agora. Pode rodar. Você é personagem. Conclua raciocínio. Meu, bacana, personagem. você Falou é o 24 Calabreso, horas o Silvio humorista Santos. e o Calabreso. Demais, Você viu?
Não apareceu no jogo, como diz a Ioná, né? Ficava lá no sofá, aquela coisa e tal, e não se posicionava. Quando pôde se posicionar, não manteve o posicionamento contra a Rai. Apenas isso, viu? Não, traidor nada, medroso de roça não, meu querido. Obrigado pelo voto, não tem nenhum problema. Roça está disponível para todos, Toninho. Agora, não, cagado de sorte de ter uma mulher como essa, de saber jogar e se posicionar muito melhor do que você. Grande Toninho, humorista, ele só sabe fazer humor, mas nem humor ele tá fazendo. O câmera atrás foi péssimo essa semana, foi chamado a atenção lá nos Búfalos, quando estavam erguendo, ele tava deserguendo a câmera do celular, assim, não filmava direito, tá desanimado. Tomara mandar ele pra casa, vou seguir aqui, agora eu vou ouvir. Você é o Dudu cagado, cagou na Anhanguera e veio cagar na Barracuda. De sorte, meu grande amigo Manipulador Toninho. falso, não consegue nem um programa de jornal em São Paulo. Foi parar no Piauí. Porque tu é ruim. Com muita gratidão a quem me abriu as portas. Sou grato a quem me deu a oportunidade. Agora, a classe de jornalismo te detesta. Pelo contrário. Eu sei o teu passado. Vamos lá, Toninho, voltar pro seu lugar, por favor, Toninho. Dudu cagado. Sempre teve você é o Dudu cagado. Dudu e Toninho. Toninho pro lugar, vamos lá. Xingar as pessoas, tá certo? E eu sou muito grato a quem me deu a oportunidade. Inclusive, paguei um preço muito caro por ser apadrinhado e acarinhado e aberto as portas pelo Silvio Santos, que é o principal nome da televisão brasileira da história. Do jornalismo te detesta. E o povo tem inveja, como esse aí, viu? Que só sabe humilhar e xingar, tá certo? Mas jogar e se posicionar dentro do jogo não sabe, tá certo? Inclusive envolvendo o assédio que a Rai te acusou, que você teve a oportunidade de votar ela na roça passada e não votou. Fez merda. Quer que eu abra? Quer que você Vou perturbar teu sono aqui. Vou perturbar teu sono. Sai fora, saca-rola. Sai fora, saca-rola. Vou perturbar seu sono. Você tá tão maligno. Vou perturbar seu sono. Aí, ó. Eu vou perturbar seu sono. Você é louca. Vou perturbar teu sono. Ela falou na sua cara. Ela falou na sua cara. Vou perturbar seu sono. Precisa disso. A noite toda. Vou perturbar. Com a pessoa, olha pra fora e quer trazer pra dentro. Isso é uma arma desnecessária. Mas ok, se tivesse pelo menos argumentos de jogo, mas não, nem isso. Quer misturar? Mistura, mas nem argumento de jogo tem, porque não jogou, não se dedicou. A Ioná, por incrível que pareça, tinha razão quando falou que era apenas um saco de peido, né? Ficava só, veio só pra peidar. É o que a Ioná falou numa roça, eu me lembro disso. Porque se dedicou ao programa. Eu achei assim, horrível essa atitude dele de menosprezar um estado tão importante do país. Não, pelo amor de Deus. Tá? E Beijo desprezando o Piauí. o povo nordestino, entendeu? Não concordo com isso não. Eu também não compactuo menosprezar, com isso. Entendeu? Aí ontem no quarto lá... E foi violento, ele me deu uma... Vê esse ombro ali, que o Valério teve que separar ele na porta da sede. Exatamente. Pra mim também. Mostrou ser um cara muito agressivo, maldoso. Incrível o Toninho ter coragem de passar por esse papelão ao vivo. Ele falou tantas vezes que tinha uma carta na manga contra o Dudu Camargo. Falou, olha, eu tenho algo que vai desestruturar o Dudu. Na manga. Eu tenho algo que ele não espera. Uma notícia que ninguém sabe se é verdade ou não tem uma prova disso, apenas rumores. Uma humilhação que ele tentou pregar ali no Dudu a respeito de algo que, na minha humilde opinião, deveria ser um motivo de orgulho. Como assim, Mônica? Uma pessoa que não desiste do seu sonho, uma pessoa que aceita o emprego que é ofertado, uma pessoa que bateu em muitas portas para não ficar em casa, sem trabalho, que se dispôs, inclusive, a ir sozinho para outra região, que é Piauí, que abriu as portas para ele. E aí o Toninho acha
achou que seria uma belíssima ideia humilhar uma pessoa que perdeu o emprego. Dizer que essa pessoa é odiada. Falar por toda uma classe que ele não pertence, que é a classe jornalística. Ofender o Piauí inteirinho. Um cara que perdeu o emprego e que não fez mal nenhum para ele. Ameaçou, humilhou, constrangeu e ainda se acha um baita jogador. E é claro, né, que eu quero saber também a opinião do Cairo. Cairo, o que você achou? Qual é o seu resumo sobre essas atitudes do Toninho em relação ao Dudu? O que tá pegando? Mônica Fonseca, ontem o Toninho foi mais uma vez ridículo na Fazenda. A verdade é essa. Não dá para passar pano para o que o Toninho fez. Foi uma verdadeira derrota moral, um tiro no pé o que o Toninho fez, porque ele mostrou a verdadeira face dele. Ele não é, como o Nizam falava, aquele cara que fica só fazendo piadas sem graça o tempo inteiro e que ninguém ri. Ele também tem um lado extremamente agressivo. Me pareceu, inclusive, um cara bipolar, porque passou o programa inteiro fingindo ser um cara, meu Jardim Peri, minha comunidade. Mas ontem ele mostrou a verdadeira face. Um cara prepotente, um cara que se acha porque tem 4 milhões de seguidores, porque fazia pegadinha. E com todo respeito a quem faz pegadinha, que é uma coisa legal pra caramba, mas isso não faz do Toninho a nova Hebe brasileira, porque o Toninho, ele acha que ele é muito famoso, ele acha que ele tá muito querido, e por ele ter a confiança que só ele tem, de que ele é famoso, de que ele é querido, de que ele tem milhões de seguidores, ele acha que ele pode ficar no direito de pisar, de humilhar, de... Vamos dizer a verdade, tá? De ter sido extrema... É porque eu não posso falar palavrão aqui na live, mas ele foi um babá. É, isso que ele foi. Mora no estado do Piauí, com todos os nordestinos do Brasil. Porque vamos falar a verdade, gente. Quando ele usa essa carta na manga para atingir o Dudu, sendo que ali podia ser uma discussão de jogo. O Dudu se posicionou contra o voto do Toninho dizendo: Toninho, você sofreu uma grave acusação da Rayane, mas logo depois estava junto com ela, não teve coragem de votar nela. Será que isso é suficiente para falar coisas como você é odiado no meio artístico? Pois eu tenho certeza que quando o Dudu Camargo sair, e provavelmente sairá campeão dessa Fazenda, provavelmente, ele vai ser muito assediado aqui na Record. Como disse o Toninho que ele cagou na Anhanguera, lá no SBT, a Anhanguera, Leque? A Anhanguera, e que ele está cagando na Record, eu tenho certeza que o Dudu vai tirar muitas fotos aqui na Record, porque conversas de bastidores aqui com meus amigos, produtores, câmeras, etc., eu tenho e vejo diariamente muita gente torcendo por ele. E eu vou fazer um relato aqui, tá? Que eu não sei nem se eu deveria falar. Ô Toninho, a classe artística, ou melhor, os jornalistas, né? Porque ele não falou da classe artística, ele falou dos jornalistas. Os jornalistas que você disse que detestam Dudu Camargo, eu não sei quais jornalistas você está conversando, porque pelo menos os meus amigos jornalistas, eu tenho certeza que tem vários, seja do Rio de Janeiro ou seja aqui de São Paulo, e eu conheço muito jornalista, a enorme maioria está torcendo pelo Dudu Camargo. Olha só que curiosidade. E eu ainda digo mais, Mônica Fonseca, extremamente xenófoba. Eu não sei nem se é assim que se fala. Ele foi xenofóbico com o povo do Piauí. Porque quando ele diz que o cara é ruim, ele é tão ruim que não está em programa nenhum aqui de São Paulo, e por isso ele foi para o Piauí, ele está atingindo todo mundo que mora naquele estado. Ele está atingindo todo mundo que trabalha, seja como jornalista, seja como qualquer outro trabalho no Piauí. E se você for pegar o histórico do Piauí, você tem muitos, mas muitos artistas talentosos, você tem muitas pessoas talentosas, e estenda isso para o Nordeste. Mas isso é uma visão preconceituosa que muita gente, infelizmente, ainda tem no Sudeste e no Sul do país.
E aí eu não tô falando generalizando não, tá? Que todo mundo aqui do Sudeste é assim. Muito pelo contrário, a enorme maioria não é. Mas são por pessoas como o Toninho que a gente tem uma fama de ter preconceito com o Nordeste. Porque quando você diz que o cara é ruim e não tem espaço em São Paulo, por isso que teve que, praticamente ele falou, se refugiar no Piauí, ele está rebaixando o estado do Piauí a um lugar que não pertence. Máximo respeito a você que nos assiste nesse momento, seja você do Piauí, do Maranhão, seja você do Norte, seja você do Acre, seja você de qualquer lugar, desde o Sul, do Iapoque ao Chuí. Máximo respeito à nossa audiência. E, Toninho, vou te falar uma coisa. O tiro no pé, essa derrota moral que você sofreu ontem, porque você estava crente que estava abalando, né? Você está crente que está, ó, por cima da carne seca. Você só vai ver aqui fora a bobagem e a besteira que você falou, talvez ontem mostrando a sua verdadeira face. Muito respeito com os profissionais do Piauí ou de qualquer lugar que não seja no centro. Porque o Brasil não é só São Paulo, o Brasil não é só meu Rio de Janeiro. O Brasil é muito mais diverso do que isso. E o Brasil tem que ser respeitado em todos os lugares, desde o sul até o norte, passando pelo Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. Toninho, você foi ridículo e ontem só mostrou a sua verdadeira face. Cairo Jardim, e nada engraçada essa face do Toninho. Eu fiquei ontem embasbacada, pensando como que os piauienses assistiram a essa cena como se o Piauí fosse um local de pessoas menores, como se o estado do Piauí fosse um local de pessoas que não têm talento, que não são amadas, que são rejeitadas, como se fosse assim, olha, você é tão rejeitado, você é tão odiado, você é tão ruim que você teve que ir para o Piauí. Que absurdo isso. Que absurdo, né? Um absurdo. Que absurdo. E eu ainda digo mais, você vai trazer a nota do Sindicato de Jornalistas do Piauí, que já emitiu um comunicado de repúdio em relação ao humorista Toninho Tornado, que não representa toda a classe dos humoristas também, tá? Já que ele fala que o Dudu é odiado, será que o Toninho também é tão amado na classe dos humoristas? Porque eu não tô vendo ninguém defendê-lo. E ainda digo mais, Mônica, não foi só esse absurdo que ele falou em relação ao Piauí. Ele mostrou a verdadeira face quando ele parte para agressão. Porque ele empurrou o Dudu Camargo, sim. Nós temos o VAR aqui. Se vai dar expulsão ou não, é critério que será analisado pela direção da Fazenda. Rodrigo Carelli, Porco, toda a galera da direção que faz um trabalho espetacular. Eles irão, provavelmente, inclusive, se posicionar hoje à noite. Provavelmente a Adriane Galisteu mostrará novas imagens para ver se foi um empurrão que cabia ou não expulsão. Mas que ele empurrou. Agora, não só empurrou, como dentro da cozinha, ele quase deu uma cabeçada no Dudu. E aí eu falo, esse é o cara que tá pedindo respeito, que se diz pai de família, etc. E a família dele aqui fora, lógico que não tem nada a ver com isso. Mas tá se mostrando um cara extremamente desequilibrado e que me parece que usava uma máscara. Que no começo do programa era um Toninho personagem, e agora é o Antônio, da vida real. Um cara que, inclusive, não estou diagnosticando, mas que está tendo atitudes bipolares. Porque ele é um cara legal ou ele é um cara agressivo? Eu acho que nem atitude bipolar, porque aí a gente entra até numa coisa de saúde. Sim. E eu acho que é uma coisa de caráter mesmo, sabe, Caio? Bipolaridade no caráter dele. Eu não digo nem da doença, mesmo. Porque eu falei, né? Não estou diagnosticando, não estou falando que ele seja. Estou falando ele bipolar no caráter dele. Porque é um cara que se mostra o tempo inteiro alegre, quer pedir voto com aquelas piadas sem graça, mas ontem eu vi um outro Toninho, uma outra personalidade que não suportou ser confrontado no jogo. Porque se o Dudu tivesse xingado a mãe dele, eu até daria um mínimo de razão no sentido dele ficar irritado. Agora, nem isso o Dudu fez. O Dudu não falou da família, o Dudu não falou dele daqui de fora, o Dudu falou do jogo dele, que achava que ele foi acusado de algo sério pela Rayane, mas
que passou pano pra isso e ficou do lado dela. Foi isso que o Dudu falou. Será que isso é suficiente pro Toninho ter essa atitude ridícula que ele teve? Quando faltam os argumentos, Cairo, aí, né, a pessoa parte para a agressividade. Bom, o Sindicato de Jornalistas do Piauí emitiu um comunicado, na verdade, uma nota de repúdio. E diz o seguinte, pode encher a tela, Lequezinho? Não tem alguma imagem? Eu tenho aqui o texto, mas se tiver pode colocar a imagem também. A nota diz o seguinte, ó, em respeito ao jornalismo e aos jornalistas piauienses, o Sindjor-Pi e a FENAGE condenam com veemência a fala do humorista, classificando-a como xenofóbica e desrespeitosa. As entidades ressaltam que o comentário de Toninho Tornado menospreza o mercado jornalístico do Piauí, composto por profissionais qualificados, formados em instituições públicas e privadas do Estado, entre elas a Universidade Federal do Piauí, a UFPI, e a Universidade Estadual do Piauí, a UESP, e as faculdades privadas também. Diz a nota que causou repúdio, claro, né, nos piauienses, mas também em todo o Brasil, porque hoje, Cairo, graças a Deus, nós temos uma visão muito mais ampla de tudo, a gente consegue ter uma visão mais consciente e o Toninho provou que, na verdade, ele não tem respeito nenhum pelos outros e que ele está fazendo uma perseguição a respeito do Dudu, que não fez absolutamente nada para o Toninho. Eu, inclusive, assisto a Fazenda desde o primeiro dia até o determinado momento. Só não assisto quando eu estou ao vivo aqui com vocês. Senão, estou consumindo Fazenda sempre, a todo momento, eu, o Cairo e todos os meus colegas. Mas eu me coloco no direito de também ter perdido alguma coisa. E se eu perdi, por favor, me mostre. Se alguém puder me mostrar em que momento o Dudu... Porque ele não salvou no Resta 1. Não, olha a justificativa do Toninho. Isso é jogo. Então, exatamente. Agora, eu quero saber em que momento o Dudu atacou o lado pessoal do Toninho. Exato. Em que momento o Dudu menosprezou o Toninho como um profissional. Não justifica, Em né? que momento o Dudu falou pela classe humorística do Brasil para diminuir o Toninho. Isso daí eu não entendi. Não entendi mesmo. E eu tenho uma informação, Mônica, do seguinte. Provavelmente, e aí eu não tô falando pra me gabar, não é nada disso não, é porque, como eu conheço muita gente, eu fiquei sabendo quando o Dudu foi contratado para ir pra TV Meio Norte, tá? É a TV que o Dudu trabalha, enfim, eu não sei como é que tá o contrato dele atualmente, mas eu fiquei sabendo quando o Dudu foi convocado para trabalhar lá no Piauí. E eu me lembro exatamente da reação que eu tive na época, que não foi na internet e tal, foi no WhatsApp de quem o convidou, me falando, tô trazendo o Dudu Camargo para vir para cá. E eu achei interessante, porque na época o Dudu tava realmente escanteado, não sei se é assim... Escanteado. Escanteado, né? Colocado para escanteio aqui em São Paulo, não em São Paulo em termos gerais, mas pelo que aconteceu com ele no SBT, que é uma história muito mal contada, que até o Yuri Bombeiro, que foi participante da Fazenda e trabalhava no SBT, contou uma versão que corrobora com o que o Dudu fala, que muitas das acusações que ele sofre são mentirosas, mas isso é uma outra história, é uma história aqui pra fora, que o Yuri diz, confirmando a versão do Dudu, que era tudo inveja, porque o Silvio Santos protegia o Dudu no SBT e depois que o Silvio se afastou, era interesse de algumas pessoas lá na emissora botarem o Dudu pra escanteio e queimarem a reputação dele. Não sei se é verdade ou não, mas fica aí a versão do Dudu e que o Yuri Bombeiro confirma porque trabalhava lá no SBT. Pois bem, na época, o Dudu, se eu não estiver enganado, ele fazia algum trabalho no interior de São Paulo e ele estava querendo voltar, ter uma oportunidade. A TV Meio Norte deu essa oportunidade para ele. A TV Meio Norte tem um trabalho fantástico lá no Nordeste e no Norte do Brasil, assim como a TV A Crítica, que faz uma transmissão linda do Festival de Parintins, assim como todas as afiliadas do Nordeste, sejam elas afiliadas da Globo, da Record, do SBT. Gente, máximo respeito para as afiliadas do Brasil inteiro, do Sul, como a Mônica já trabalhou tanto em afiliadas
colegiada da SBT quanto da Record, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Norte, a todos os profissionais. E eu lembro muito bem, quando deram essa oportunidade para o Dudu, eu em casa fiquei sabendo, através do diretor de programação que o levou para lá, e eu fiquei feliz. Eu falei, que legal, vão dar uma nova oportunidade para o Dudu Camargo, vamos ver como é que ele vai se sair. Pois ele se saiu tão bem que ele foi ganhando mais espaço lá dentro da TV Meio Norte. E agora acabou recebendo o convite para a Fazenda, está sendo cotado, inclusive, cotado, aí não é uma informação que eu tenho, tá? Mas ele está sendo cotado para ter oportunidades, seja aqui na Record, seja em outras emissoras. Então, assim, máximo respeito a todos os profissionais que trabalham no Nordeste, no Norte, que trazem alegria para o povo, que trazem informação, que trazem programas jornalísticos maravilhosos e que não mereciam passar por esse desrespeito em rede nacional. Mônica. É verdade, Cairo. Assino embaixo em tudo que você falou. Essa pressão pegou e muito. E já chegaram aqui muitas mensagens. O nosso chat tá bombando. A gente vai abrir o nosso chat. Vamos ler as mensagens do Superchat também. E eu aproveito para agradecer essa audiência incrível. Abre para geral aqui, Lequezinho. Eu e Cairo Jardim agradecemos muito essa audiência maravilhosa. Mais de 6.300, 6.400, já chegando em 6.500 pessoas aqui com a gente. Então, bora bater a nossa meta de 5.000 likes. Você quem está aqui com a gente e ainda não curtiu a live, curta, porque eu vou mostrar para você agora o que a assessoria, os ADMs do Toninho Tornado resolveram defendê-lo, né? E podiam ter pedido desculpas pro Piauí, gente. E a soberba? Pô, era só falar assim, gente, o Toninho errou. Não. Quando ele sair, nós da equipe do Toninho vamos ter uma conversa com ele e pedimos desculpas à população do Piauí. Era só fazer isso. Parece que isso é muito difícil. Eu vou pedir até pro Leque encher a nossa tela aqui e a gente divide o mesmo espaço, eu e o Cairo, ficou por favor, pior do Leque. que a encomenda. Ficou. A nota da equipe ficou pior do que o Toninho falou lá na casa. O remendo ficou pior que o rasgo. É porque eles botam a culpa na gente e não no Toninho. Olha só, comunicado oficial, e esse comunicado é da equipe do Toninho Tornado, diz o seguinte: a interpretação de que o Toninho tentou diminuir o Dudu por ele trabalhar no Piauí não se sustenta. Ele disse a seguinte frase: você é tão ruim que teve que ir para o Piauí. Saindo da boca dele, não tem como a gente acreditar nessa nota. Em nenhum momento aparece qualquer fala dele mencionando o Estado ou atribuindo isso a um tipo de desmérito. Não, é sério. Será que essa nota não é fake, não? Estão chamando a gente de burro, eu acho. Não é possível que a equipe do Toninho, não é possível que vocês escreveram isso. Apaga. Apaga e bota a culpa. Fala que hackearam o Instagram de vocês. Sabe aquelas desculpas farrapadas? Hackearam o meu Instagram, escreveram isso. Cara, eu nem quero ler isso aqui. Muito texto. Só pra completar o que você falou bem rapidinho, em nenhum momento aparece qualquer fala dele mencionando o Estado ou atribuindo isso a algum tipo de demérito. Desmérito. Essa acusação surge de uma leitura pessoal, não de algo que ele realmente afirmou. Como assim? Não, vamos ver de novo. Quando vê, a gente tá errado. Pode tirar a nota. Será que a gente não tá errado, Cairo? Não. Tem quase 7.000 pessoas aqui na live. Gente, errada, será? A gente tá falando alguma bobagem? O Toninho desrespeitou ou não o estado do Piauí ao dizer que o Dudu era tão ruim que não tem trabalho em São Paulo, por isso que ele teve que ir pro Piauí? Eu acho que a gente deve tá Então vamos ver de novo. Então, estamos com problemas de interpretação. Então vamos ver o vídeo de novo, porque segundo o comunicado do Toninho, em nenhum momento ele cita o estado do Piauí. Ou, fala com desmérito, não, tá? É demérito. Eu tô falando, inclusive, isso é fake, a assessoria podia colocar lá para corrigir. Mas vamos ver. Quando ver, estamos errados, vamos autoavaliar. Raciocínio. Bacana, personagem você falou é 24 horas Silvio humorista Santos. E o Calabreso. Demais, viu?
Você não apareceu no jogo, como diz a Ioná, né? Ficava lá no sofá, aquela coisa e tal, e não se posicionava. Quando pôde se posicionar, não manteve o posicionamento contra a Rai. Apenas isso, viu? Não, traidor nada. Traidor nada, medroso de roça não, meu querido. Obrigado pelo voto, não tem nenhum problema. Roça está disponível para todos, Toninho. Agora, não, cagado de sorte de ter uma mulher como essa, de saber jogar e se posicionar muito melhor do que você. Grande Toninho, humorista. Ele só sabe fazer humor, mas nem humor ele tá fazendo. O câmera track foi péssimo essa semana. Foi chamado a atenção lá nos Búfalos, quando estavam erguendo. Ele tava deserguendo a câmera do celular, assim, não filmava direito, tá desanimado. Ok, vou seguir aqui, agora eu vou vir. Você é o Dudu cagado, cagou na Anhanguera e veio cagar na Barracuda. De sorte, meu grande amigo Manipulador Toninho. falso, não consegue nem um programa de jornal em São Paulo. Foi parar no Piauí, porque tu é ruim. Muita A gratidão classe a quem me abriu as... Pausa. Não consegue nenhum trabalho em São Paulo, foi parar no Piauí porque você é ruim. De tão ruim que você é. Pô, pois peraí, pô. Não consegue trabalho em São Paulo, foi parar no Piauí Pega Piauí aí, ó, porque você pega a é ruim. minutagem. Isso Pega aí é não desmerecer. Se isso não é desmerecer o trabalho que é, né, que acontece no Piauí, eu não sei o que é. Não sei o que é. Eu não sei o que é. Não, e essa assessoria achando que a gente não... Sério, gente, assessoria... É melhor fazer que nem o Dudu, então, não ter ADM. Não. Pra ter uma ADM que chama o público de burro... Porque, desculpa, quando você diz assim, Mônica, você não soube interpretar... O cara fala, você é tão ruim que você não consegue um trabalho em São Paulo, teve que ir pro Piauí. O que isso significa, gente? De tão ruim que você é. Não consegue trabalho em São Paulo... Teve que ir pro Piauí de tão ruim que você é. Só passa essa partezinha de novo, Leque, já que a gente achou, acho que dá uns 10 segundos. Olha aí. Vou voltar em 3, 2, 1. De sorte, meu grande amigo Toninho. Falso, não consegue nem um programa de jornal em São Paulo. Foi parar no Piauí. Porque tu é ruim. Muita gratidão a quem me abriu as portas. Sou grato a quem me deu a oportunidade. Agora, a classe de jornalismo te detesta. Pelo contrário. Eu sei o teu passado. Vamos lá, Toninho, voltar pro seu lugar. Bom, Me fala, quem é o Toninho? Formado em qual faculdade? Ele ocupa uma das cadeiras de Academia de Letras? Alguma coisa nesse gênero? o seguinte, Absurdo. Mônica, a gente viu que a estratégia, a gente está com 7 mil pessoas ao vivo, quero pedir encarecidamente para a gente poder subir o nosso número de inscritos. Inscreva-se aqui no link. A gente fala as coisas que a gente pensa aqui. Às vezes a gente tá bravo e hoje é um dia desses. Inclusive a gente já vai mostrar o VAR para vocês, porque o Toninho pode ser expulso, tá? Vamos mostrar novamente aqui o momento onde ele empurrou o Dudu. Dudu reclamou com o Fabiano. Bora bater 960 mil inscritos ainda no dia de hoje. Eu confio na galera que gosta e que prestigia o Link Podcast justamente pela coragem. Sobre o jogo, tá? Vou falar só do jogo. Tá muito nítido o que eles estão tentando fazer. O Toninho falou que guardou uma carta na manga, né, que era: agora eu vou desmascarar o Dudu. Você é detestado em São Paulo, teve que ir pro Piauí porque você é ruim e você é o Dudu cagado. Grande novidade chamar o Dudu de Dudu cagado. Aliás, a própria Duda tava hoje, né, o Mesquita cheirando o pé dela, que ele tá quase comendo o pé dela, daqui a pouco a Duda vai sair de lá sem 3 dedos, né, porque o cara só vive com o pé dela na boca. Meu Deus, que agonia que me dá isso. Eu vou falar a verdade aqui. Tava Mesquita, Duda e mais alguém conversando hoje, e a Duda disse: quem é Dudu pra dizer que a Tamires tem ciúmes dele? Ele é só o Dudu cagado. Então o que tá acontecendo é muito simples, tá? Todo mundo ali, Duda, Mesquita, Toninho e companhia, né? Que o Mesquita, em vez de jogar, só se preocupa em querer ficar lá tarando o pé da garota, porque Deus me livre. Agora eu tô acreditando na Martina, que quando veio aqui disse que ele não parava de olhar pro pé dela. E todo mundo sentou o sarrafo nela, né? Dizendo que ela tava sendo maldosa. Nisso aí eu sou obrigado a dar razão pra Martina. Agora eu vou falar uma coisa, tá? Sabe por que eles estão batendo tanto no Dudu? Porque eles são aquela espécie mais comum de reality, que é a espécie de chutar cachorro morto. Na cabeça da Duda,
né, da excelente jogadora, que é elogiada por... De cada 10 comentaristas de reality, 9,5 elogiam a Duda. Eu tô esperando até hoje o jogo da Duda, porque eu que já elogiei a Duda, acho que ela hoje, eu tenho coragem de falar, tá? Vão fazer graça do Cairo, né, em outras lives e tal. Pode fazer à vontade, porque eu sou corajoso e eu sei que tem um monte de gente bunda mole por aí. Duda tem um péssimo jogo, tá? Se ninguém fala, eu falo. O jogo da Duda é péssimo. Foi lá, teve o namorico com o Matheus, namorico com o Mesquita e só. Qual é a jogada grandiosa que a Duda fez? Nenhuma até agora. Tanto é que pra mim hoje a Carol merece muito mais uma vaga na final do que a Duda, do que Mesquita. Porque Duda, Mesquita, Toninho e companhia estão fazendo aquele jogo covarde de chutar cachorro morto. Eles acham que entendem de reality, mas não entendem nada. Então pegaram o passado do Dudu, as coisas aqui de fora, o apelido Dudu cagado, e falam o dia inteiro, além de Judas, além de traíra, porque o Dudu, muito mais inteligente do que eles, já deu uma volta nesses trouxas. O Dudu conseguiu captar uma das maiores torcidas da história da Fazenda. Só no Facebook tem um grupo do Dudu com mais de 400 mil pessoas. Não é culpa do público gostar do Dudu. Então, assim, se você costuma assistir lives, páginas, tuiteiros, especialistas, nossa, como tem especialista em reality, para de seguir essa galera burra que não entende nada e que ficam colocando a Duda como uma grande favorita. Cavalo. Porque a Duda não é favorita, a Duda não fez nada que merecesse esse título no programa e junto com Toninho, Mesquita e companhia, não merecem sequer uma vaga na final. Pra mim, a Carol hoje merece mais uma vaga na final do que essa galera. Muito bem! Para mais de 7.600 pessoas agora na nossa live. Bora nos ajudar, galera, a bater a nossa meta de 5 mil likes? Então, você que está aqui agora, inscreva-se no link podcast e deixe o seu like. Eu já vou aproveitar essa audiência incrível para contar como que você pode ganhar 50 mil reais. Posso falar? Daqui a pouquinho? Já. Vamos ver o VAR primeiro, Dudu. Então. Vamos ver o VAR do Toninho? Porque, Cairo, há quem diga assim, não, mas não foi nada demais. Será? Olha só, esse VAR que a gente vai mostrar agora para vocês foi no momento pós-roça, quando os peões estão voltando para a sede. E o Toninho pega o Dudu distraído, olhando para baixo e caminhando na dele. Mas ele empurrou. Percebam que ele passa na frente do Valério, que está usando o chapéu de fazendeiro. Olha só. Quer que eu abra? Quer que eu abra? Empurrou sim e foi covarde. Que homem que chega e empurra pelas costas. Ele quer enfrentar o Dudu, então, né? De frente, tete a tete, cara na cara, olho no olho. Mas dessa forma, baixa, rasteira, sorrateira. Ah, por favor, né, Toninho? Cairo, depois de ver o VAR, o que você achou? Assim, né? O Toninho, como eu já disse no começo da live, completamente descontrolado na formação da roça de ontem. Talvez ontem ele mostrou quem é o verdadeiro Toninho. Porque a Tamires gritar é uma coisa que a gente já viu nesse programa milhares de vezes. A Carol, o Dudu, dá aquela argumentada dele, não sei o quê, bababá, bibibi, a Saori, o povo falar de calcinha, que inclusive teve momentos históricos ontem na formação da roça, né? Onde o Dudu fala que se cada um cuidar da sua todo mundo sai feliz, né? Isso eu acho que eu nunca imaginei assistir numa Fazenda ao vivo e a Fazenda batendo aí audiência máxima. Só que eu vou falar uma coisa, Mônica. A agressividade do Toninho me assustou. E não só nesse momento. Ainda tem aquele momento onde ele está na casa que ele começa a falar várias coisas que, obviamente, a gente já viu brigas de reality, já viu o pessoal xingando, gritando, falando que é um cuzão, não, que não vai dormir, babá. Isso aí eu já vi.
Só que dentro da casa ele quase deu uma cabeçada, tá? Ele quase, nesse momento que tá passando aqui agora, porque a vontade dele era de dar uma cabeçada no Dudu. Você vê que o corpo fala. Olha isso aí, ó. O corpo fala, meus amigos. O corpo fala. E a expressão do Toninho é: eu quero pegar esse cara de porrada. Só que como tá no reality, não pôde. Atitude agressiva, foi pra cima do Dudu diversas vezes, não soube ganhar no argumento e partiu pra agressividade. Não tenho pena de Toninho se sair desta fazenda com uma fama ruim. Porque se ele sair, a culpa é dele. Se ele está plantando coisa ruim, ele que colhe aqui fora. Tá? Porque ele tinha certeza que o Nizam sairia cancelado. O Nizam não saiu por causa de Toninho. O Nizam saiu porque montou um grupão e não jogou bem. Ponto. Mas o Nizam tá de boa aqui fora. Só que vocês se lembram quando ele falava no alto da sua soberba? Os meus seguidores tiraram. Assim como ele falava pro Wallace que os seguidores dele iam salvar o Wallace. O Brasil está comigo. Não tá não, Toninho. Não tem ninguém com você praticamente, tá? Ninguém. Muito pelo contrário, você só voltou das roças porque parte da torcida do Dudu te salvou para tirar os adversários. Conheci um Toninho que eu não queria ter conhecido, um Toninho extremamente agressivo, que só não deu uma cabeçada porque tá no programa e que perdeu no argumento e partiu ali para a agressividade. Arrasou, Cairo Jardim, chegando a 8.000 pessoas agora na nossa live. E bora ler as mensagens que estão chegando, Cairo, e não param. O nosso chat está explodindo. E é claro que eu tô pedindo aqui para você também o like, viu? Você que ainda não deixou o seu like. Então, bora pro nosso superchat, que o pessoal tá muito revoltado com o Toninho. O Toninho já está perdendo seguidores nas redes sociais. Se ele pensou na cabeça dele que ele ia sair da Fazenda com 1 milhão de seguidores a mais, ele vai tomar um choque, porque ele não para de perder seguidores lá no Instagram e os ADMs, inclusive, já bloquearam os comentários, Cairo. Isso porque o cancelamento bateu a porta. Gipecon, beijo pra você. Nas próximas eleições terá meu voto quem lançar o Bolsa Superchat. Brincadeiras à parte, tô ansiosa pelo tombo do descontrolado do Calabreso. Obrigada, Gipecon. Maris Generoso disse: acho que não vai dar em nada, vai terminar em pizza. O que pode acontecer é a Galisteu dizer que a fala do peão não representa a opinião da emissora. Simples assim. Mas aquele empurrão também é complicado, né, Cairo? Vamos ver. Drica falou: estou com raiva do YouTube, porque queria dar 1000 likes que vocês merecem, mas só posso dar 1. Vocês dão a opinião com coerência. Obrigada, Drica. Obrigado. Samuel Felipe. Não foi o Toninho que se achou o bambambam e se cresceu para cima do João Kleber? Não foi ele que não deu certo no SBT? Ele não olha para si mesmo. Feio. Tá certo, Samuel. Ronaldo Silva, beijo pra você, Ronaldo. Olá, duplinha Bang Bang. Todo dia ele tem um nome diferente. Verdade. Hoje, assistindo a um programa do Piauí, Meio Norte, teve um debate requintado de falas polêmicas do Toninho. O Dudu é exaltado. Estão fazendo mutirão pro Pitico. Só conseguiram... Azedou pro Tunico. Só conseguiram... O Toninho só conseguiu foi ajudar o Dudu. Porque se antes tinha alguém no Piauí que não estava assistindo a Fazenda, eu acho que agora todo mundo do Piauí vai querer assistir a Fazenda pra tentar tirar o Toninho e fazer o Dudu campeão só pra calar a boca dele. Verdade. Melatone disse: e outra? O humorista sem graça só está na Fazenda por causa de um nordestino, o Davi Brito. O motivo? Calma, Calabreso. Verdade. É verdade. É verdade. Se não fosse o Davi Brito, o Toninho só ia ser conhecido na bolha dele. E a bolha dele nem assiste a Fazenda, porque é moleque, é homem, jovem. Muito pouca gente que assiste a Fazenda conhecia o Toninho. É verdade. Calma aí, Drica disse: esse podcast é raiz. Adoro. Beijo, Drica. Por isso é importante a galera se inscrever aqui. A gente tá com 8.000 pessoas, é o recorde da nossa live das 18 horas. Que cada vez mais repercute, e repercute tanto que parece até que tem uns coleguinhas com inveja.
Douglas Conceição dos Santos, o programa precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Isso não pode ficar sem resposta. Eu gostei do posicionamento do Douglas, não sei se cabe, porque não foi uma coisa que a Galisteu falou, né? Foi uma troca de ofensas entre eles. Isso já teve, né, em outros momentos também. Eu queria saber muito, era a opinião da Ioná. A Ioná tá sempre pronta, né, para comentar a respeito de alguém. Agora com o estado dela, Piauí, inclusive que o Piauí que inclusive foi citado por ela mesma, né, tantas vezes lá dentro do reality show, né, chupa meu estado, Piauí. Cadê agora a Ioná para comentar? Ioná, sai da moita, Ioná. Ó, mandar um Comente. beijo pra Tenho Fé, que falou aqui nos elogiando. E só deixar claro, um beijo, Tenho Fé, tá? Aqui a gente respeita o trabalho de todo mundo. É uma pena que nem todo mundo respeita o nosso trabalho, tá? A verdade é essa. Tô falando aqui de coração aberto. É uma pena que nem todo mundo respeita o nosso trabalho. Mas eu vou te falar, Mônica, 8.200 pessoas ao vivo, sem convidado, só com opinião, é para quem é bom de verdade, tá? Respeito e, Mônica, também todas as torcidas, todos os outros canais, páginas, Twitter, Instagram. É uma pena que o ataque, muitas das vezes, vem deles, certo? E que não tem problema, porque quanto mais debocharem ou fizerem piadinha com o Cairo, com a Mônica, etc., mais a gente cresce. A prova disso, 8.200 pessoas sem convidado. É só Cairo, Mônica e Leque nessa sala. Isso não é para qualquer um, porque a gente dá a nossa opinião, doa a quem doer, tá certo? Tá certo, Cairo, tá certo. E é isso, a gente baixa a cabeça e trabalha, né? Enquanto os cães ladram, a caravana passa. Isso então a aí. gente tá passando, estamos trabalhando aqui. Vamos pedalar nossa bicicletinha. E eu quero pedir like, gente. Cadê os nossos likes? Pega seu celular aí, amiga, amigo. Deixa o seu like, a sua curtida, manda a sua mensagem no chat. Nosso chat está explodindo. Mandando um beijo para Jane Souza, Elza Segura, Rogério Moraes, que inclusive citou algo bem importante. Disse que o Toninho ainda falou em nome da família Bravanel, sem cara. autorização. Perfeita lembrança, Caio. Obrigado. Quem foi que falou? Foi o Rogério Moraes. Parabéns, Rogério. Obrigado por lembrar. Só falar uma coisa. A Silvia Bravanel veio aqui no Link VIP. Esteve aqui. E a Silvia Bravanel elogiou e muito o Dudu Camargo. Vocês sabiam disso? Gente, a Silvia Abravanel esteve aqui no Link VIP, que é o canal co-irmão do Link Podcast. Não tem nem um mês. Eu, inclusive, passei pela Silvia aqui, descendo e subindo as escadas. A mulher tá belíssima, a filha do Silvio Santos, né, da família Bravanel. Magérrima, diga-se de passagem. Silvia Bravanel esbanjando carisma e beleza. E ela aqui, há menos de um mês, estava elogiando o Dudu Camargo. Então, assim, quem é o Toninho para falar em nome da família Bravanel? Silvio Santos, que foi o maior comunicador desse país, acreditou no Dudu. Gente, vocês acham que o Silvio Santos é burro? O Cenoura Bravanel abençoou o Dudu. Aí o Toninho Tornado quer falar pelo Cenoura fala Bravanel. sério? Pela família Bravanel. E o público pode não gostar do Dudu. A gente não faz live pra te convencer a gostar ou não do Dudu. A gente faz live pra buscar a verdade dos fatos. A verdade dos fatos não é a família Bravanel que odeia o Dudu. Isso que o Toninho falou, o Toninho pode inclusive ter que provar, porque a Silvia Bravanel esteve aqui e numa entrevista para Luiz Civali e, se eu não me engano, Gisele Bicalho, elogiou e muito o jogo do Toninho, do Dudu. Então, se a Silvia, que é da família Bravanel, que esteve aqui, eu não tive a oportunidade de falar com ela, que eu fiquei com vergonha. Eu nunca fico com vergonha de ninguém. A Silvia passou, eu fiquei com vergonha dela. Você tirou foto com ela, Leque? Eu tava chegando do almoço, ela tava descendo. Falei, gente, a Silvia Bravanel é bonita, hein? Gata. E, foi muito legal a presença dela aqui no nosso canal Link VIP. Chegou um superchat, Cairo, que eu preciso ler agora, só porque a gente está no mesmo assunto ainda. E no dia que ela veio, é legal, né? A gente recebeu uma apresentadora
que filha de uma pessoa assim tão importante e vindo aqui, né, na humildade também, dando uma entrevista para nós. Às vezes a gente entra em contato com algum artista, a gente até maltratado né? E aí uma pessoa da importância da Silvia Bravanel dá essa atenção pra gente, vir aqui Record e SBT com a sempre maior tiveram uma humildade, ligação. muito legal, Você né? lembra que o Silvio Santos e o Edir Macedo sempre se deram bem? A Record e a SBT sempre tiveram uma relação muito amistosa, muito legal. Ler com ouvidos. Silvio Santos nunca reclamou direto de ser... De ser imitado. Silvio Santos nunca reclamou direitos de ser imitado. O Toninho briga pelo nome Calabreso, que nem é tão importante. Como com uma comerciante que quer só vender lanches. Vergonhoso e sem humildade. Tá ele dando aí a opinião dele sobre o Silvio Santos. Mandar um beijo pro Ler com Ouvidos. Que tá sempre mandando. O canal o Link Podcast é acessível para todos, tá, gente? A gente recebe tanta mensagem carinhosa, pessoas passando por problemas, às vezes, de depressão. Ou, cara, eu não consigo ver, mas eu ouço vocês todo dia. Ler com Ouvidos... O canal Link Podcast é super inclusivo e você tá junto conosco. Obrigada, viu? E o Marcos Araújo mandou: Dudu campeão, manda um beijo para minha filha Rebeca. Marcos, Rebeca, corta aqui pra geral. Beijo! Rebeca, beijo pra você, Rebeca, filha do Marcos. Bora sentar o dedo no like, galera. Você que ainda não deu o seu like. Olha, eu queria mostrar pra você, Cairo, um momento que ontem me emocionou muito. Eu até mandei, no momento que eu vi, eu peguei e te mandei, né? Porque você sabe que a gente fofoca fora do ar também, verdade. né? Olha isso, olha o que falou, olha o Mesquita lavando as calcinhas da Duda, né? Tudo Já a gente... preparando o conteúdo para nossa live. Isso, a gente já vai, né, esquentando todos os assuntos pra gente comentar. E eu trouxe esse momento para você, Leque. O penúltimo vídeo, tá? Que é o momento que o Dudu, depois da formação de roça, gente, ele desabafa com a Saori. É o vídeo 8, Leque. Ele desabafa com a Saori a respeito da carreira dele, do tanto que ele foi humilhado, do tanto que ele foi perseguido e como que ele vê todos esses ataques que, inclusive, o Toninho se achou no direito de fazer contra ele. No âmbito pessoal, no âmbito profissional e tentando ridicularizá-lo perante o Brasil inteiro. Numa super audiência, porque o Dudu sabe que a Fazenda está em primeiro lugar, está com a audiência boa, e ali poderia ser um momento de muita pressão para ele. E ele desabafou com a Saori. Vamos ver. A briga ele dá Ele fica mais maluco ainda quando eu... Mas olha só... Ele falou. Não sei o que, ele fica... Recalque que ele queria imitar também, não consegue. Claro. Olha, Saori, tudo que eu passei nessa vida, eu falei hoje, eu paguei um preço muito caro por ter vivenciado coisas que muitos queriam vivenciar. Isso o Silvio Santos sempre me deixou claro e ele era um homem muito sábio, vivido de televisão e de vida. Ele sempre deixou muito bem claro que as pessoas tinham grande inveja, grande perseguição comigo por conta justamente da oportunidade que me foi dada. Não teve na história da televisão brasileira um jovem com 18 anos fazendo um jornal em cadeia nacional. Isso despertou inveja no meio de redação, no meio de diretoria, no meio de todos os departamentos, não só da televisão que eu estava, mas da imprensa de forma geral. E eu nunca tive assessoria, nem ninguém para me defender, e nunca fui de me posicionar em rede social, porque eu não sou de rede social. Então as coisas foram indo, e até o Silvio, eu sou um pouco parecido nele nisso, porque uma época o SBT não tinha assessoria. O SBT ficou muito tempo a imprensa malhando e não tinha assessoria por uma decisão do Silvio, até que convenceram ele de alguma forma administrativa e ele contratou uma moça, que é a Maísa, que está até hoje. E aí mudou. Mas eu não tinha assessoria, então eu sempre lidei com a minha carreira solitário, sozinho. Então sempre foi. E muita perseguição pelas invejas que foram sentidas pela oportunidade, não só de eu estar, mas de ter dado certo, porque todos os programas que eu assumi, até programas que já eram consolidados, subiram. Como esse do Piauí, que já era um programa muito visto, o apresentador já estava há 18 anos, quando eu assumi, cresceu, saiu de 2,4 para 3,3 no Ibope, sendo que eu estava com 3,3, SBT com 1,8 e a Record com 0,9, lá no Piauí, na última pesquisa Cantar Ibope. Então, tudo isso, e no SBT, muitas vezes líder de audiência nas madrugadas e vice-líder no horário completo. Com a Record, com uma baita estrutura que ela tinha contra eu no horário. Era helicóptero, era repórter, e eu lá com meu orçamento de jujuba, conseguindo dar
uma audiência maior. Então, isso pegou muito a inveja de muita gente. Então, tem um povo maldoso que vai por esse caminho da inveja, da perseguição, da maldade. E ele fica um longo período ali conversando com a Saori e me levou a uma reflexão, Cairo, que eu quero, inclusive, que você reflita também, que é o seguinte, ele diz, olha, nunca houve, né, na história do Brasil, um adolescente de 17 anos apresentando um jornal matinal a nível nacional. E aí, pense junto comigo agora, Dudu com 17 anos, ele recebe a orientação e praticamente ele é apadrinhado pelo Silvio Santos, o maior comunicador de todos os tempos. Isso não mexe com a cabeça de qualquer pessoa? Eu hoje, Mônica, com 31 anos, né, que já trabalhei e tive, né, meus altos e baixos também na minha carreira, eu acho que hoje não mexeria comigo, mas eu acho que o Dudu ele tem consciência de que algumas coisas talvez ele poderia ter feito diferente. E ele finaliza essa conversa com a Saori dizendo o seguinte, o Dudu de 17 anos é muito diferente do Dudu de 27. Eu mudei completamente. Ele amadureceu. Só que as pessoas parece que congelaram no tempo, rotularam ele com aquela inexperiência, que ele também não tem culpa, né? Ele recebe uma oportunidade. O que ele ia dizer para o Silvio Santos? Não vou? Não, eu vou aprender. E ele deu o melhor dele. E, né, e tanto a audiência refletia isso, né? Tanto que ele entende muito de audiência. Ele não saiu por causa de audiência. Aí é que tá a questão, né? Inclusive, quando ele sai do SBT, a audiência cai. Uhum. Há uma dança de cadeiras de apresentadores que não sustentam a audiência, porque a audiência não é a mesma de quando ele apresentava. Com todos os rebuliços para cá, para lá de grade, não se manteve. E ele aprende televisão fazendo televisão. E ele diz que mudou completamente. Eu consigo perceber um cara mais maduro, né? Porque muitas histórias, Cairo, contam, né, que o Dudu era muito soberbo, que ele não aceitava receber ordens de diretores. Ele dizia assim, não, só aceito se for do Silvio Santos. Vamos lá. Um adolescente de 17 anos, se é rebelde. Que isso tinha razão, né? Se isso porque aconteceu, o pessoal, né, falou tanto dele. E assim, principalmente, né, Mônica? O lado profissional do Dudu, do Toninho, da Tamires, não tá em jogo. O lado profissional da Carol Lecker, que eu não tenho a menor ideia o que a Carol Lecker faz da vida. Eu não tenho a menor ideia, por exemplo, o que a Saori, ela é dentista, né? Isso. Mas, cara, não interessa o lado profissional da galera, sabe? É feio demais o que o Toninho fez ontem, principalmente porque ele quis humilhar o Dudu com o lado profissional e acabar de vez com a carreira do Dudu. Talvez o Toninho dê um tiro no pé tão grande que ele pode estar acabando com a carreira dele, Toninho, e não a do Dudu. Porque eu vou te falar uma coisa, tá? O Dudu Camargo, gostem ou não dele na Fazenda, o jogo dele lá dentro, as estratégias, o fato dele bolar as coisas de resta um, por exemplo, vou salvar a Rayane para que sobre a Duda e a Duda vete o Wallace vai sair. A estratégia dele foi 100% perfeita. Porém, gerou uma inimiga declarada, como é o caso da Duda, que vive chamando agora Dudu de traíra, de Judas, Dudu cagado. E a própria Duda, na sua pouca idade, que já tinha se mostrado alguém até coerente em algumas argumentações, agora se mostra uma pessoa e uma menina extremamente mimada, que fala em nome do Brasil, que acha que o Dudu vai bater na roça e sair porque ele não é ninguém. Ele é gente, como diz a Duda, ele é só o Dudu cagado. Pois bem, Duda, o Dudu cagado, que tem tanta gente tirando onda lá dentro e aqui fora, o Dudu cagado, que tem tanta gente tacando pedra lá dentro e aqui fora, tem uma torcida enorme que provavelmente vai ganhar a Fazenda, e maior do que o prêmio da Fazenda vão ser as portas abertas que esse cara vai deixar no meio jornalístico e profissional da televisão aqui em São Paulo e no Brasil todo, no Piauí,
que merece todo o respeito, no Nordeste, no Norte, no Sudeste, no Sul e também no Centro-Oeste. Agora, deixa eu falar só uma coisa rapidinho para 8.300 pessoas. Suzane Cristine, um beijo enorme no seu coração. Olha o que ela escreveu para nós, Mônica. O momento mais difícil da minha vida, o Cairo, a galera do chat me deram muita força, Mônica, etc. Suzane Cristine, ela tá dizendo que nós estivemos por ela no momento mais difícil da vida dela. E eu tô dizendo isso, eu fiz questão de ler o comentário da Suzane Cristine, que nesse momento aqui representa o comentário de 8.300 pessoas que estão nos acompanhando, para que você saiba que aqui você tem uma família. Você pode não concordar com o cara, às vezes o Cairo gosta mais do Dudu, eu gosto mais da Carol. O Cairo gosta mais do Davi, eu gosto mais da Fernanda Band, Arthur Aguiar, ou sei lá quem. A Mônica gosta mais de fulano, eu gosto mais de ciclano. Não tem problema, é sobre isso um reality show. É sobre as pessoas gostarem de pessoas diferentes. Mas o que nunca pode faltar é o respeito e principalmente a nossa união. Todos os nossos inscritos e inscritas aqui são nossos amigos e amigas. E a gente vai brigar por vocês na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Porque tem 7 anos que eu faço canal de YouTube, agradando alguns e desagradando outros, mas de forma corajosa para trazer vocês sempre conosco, porque a gente é uma família. Não à toa batemos 959.501 inscritos agora para quase 8.500 pessoas ao vivo. É isso, gente. Olha, eu achei mais uma parte emocionante desse desabafo dele com a Saori. Eu já vou mostrar, mas antes tu tem um recadinho para dar pra gente, Cairo, de uma dica muito especial. É uma dica muito boa para você. Tá chegando o Natal, amigo oculto, aquele presente. Se você ainda tiver em dúvida o que comprar para presentear o teu amigo, tua colega de trabalho, aqueles amigos ocultos no trabalho, na faculdade, olha aí a lojinha do Link Podcast no Mercado Livre. Tem vários produtos que eu, Cairo, uso e estão em promoção na nossa lojinha. A lojinha do Link Podcast dentro do Mercado Livre, você pode encontrar aqui na descrição dessa live e também no comentário fixado no nosso chat. Por exemplo, Leque, esse fone de ouvido aqui que tá R$45, eu fiquei espantado. Porque eu falei dele hoje na live às 11h30 da manhã no QG da Fazenda com meu amigo Luiz Civale, que eu comprei esse fone. Eu tenho 2, eu tenho um branco e tenho um pretinho. O pretinho era meu, aí eu comprei depois o branco, deixei o pretinho com a Nayara, novinho, o fone muito bom, só que eu paguei R$140. Aí eu abro a loja do Link Podcast hoje e o fone tá em promoção 45. Ou seja, não perca a chance. Na nossa lojinha do Link Podcast tem fone de ouvido, tem ring light, tem bastão pau de selfie, tem o gloss que a galera vive perguntando aqui pra Mônica. Foca na Mônica, Leque. Todo dia alguém pergunta pra ela, que gloss você passa, Mônica? Porque ela vive passando gloss aqui o dia inteiro. Pois bem, qual é o nome do gloss? É o da Francine, que ele parece uma colmeia de mel. Esse aí, ó, esse daí mesmo. Tá R$62 na lojinha do Link Podcast. Então tem escova, tem produtos de decoração, tem ring light, que é para você iluminar melhor aí os seus vídeos e fotos, tem whey protein, tem creatina, cara, tem muita coisa legal. Dá uma olhada aí na nossa lojinha do Link Podcast, que já começou bombando, tá? O ventilador nessa época de calor tá R$119, barato, mais barato do que na loja aí próximo da sua casa. Então, entra lá, o link tá na descrição dessa live e também no comentário fixado do chat. Bom, temos, Leque. Vou mostrar agora para vocês a continuação dessa conversa do Dudu com a Saori, que eu achei super importante, Cairo, porque faz dias que a gente vem falando sobre isso, só que o próprio Dudu, ele não tinha falado ainda, ele não tinha exposto. Ele abriu o coração. Ele abriu. Ali ele abriu, mostrou, né, as feridas. Olha, tudo que eu já passei na minha vida. Falou do Toninho, disse agora o Toninho mostrou que ele é um cara maldoso. Agora ele mostrou a maldade dele. E aí ele fala sobre maldade, sobre ser perseguido. E... Tá no ponto. Tá no ponto já?
Tá já, chegando, já. tá Enquanto chegando. o Leque prepara, podemos passar o spoiler da prova do fazendeiro? Então, hoje à noite tem prova, né, Caio? Isso. Boa ideia. Vou passar o spoiler pra vocês, gente, porque hoje à noite a Tamires, o Dudu e a Saori vão concorrer à prova do fazendeiro e pela primeira vez eu torço para que o Dudu não volte fazendeiro. Eu quero que a Saori ganhe essa prova. Eu quero que o Mesquita, a Tamires e o Dudu vão pra roça e ainda fique os dois no banquinho, sabe? A Tamires e o Dudu ali, num tempinho. E ela veja o Dudu retornando e ela ficando. Mas olha, a prova de hoje vai contar com estratégia e sorte. Chegou a hora de fugir e seguir viagem rumo ao Projeto Verão. Nessa prova do fazendeiro, os 3 peões embarcam numa jornada super divertida que transforma o campo de provas da Fazenda 17 num gigantesco tabuleiro de fuga para o verão. A cada rodada, os peões lançam um dado gigante e avançam com seus busões por um tabuleiro cheio de altos e baixos. Eles podem ganhar vantagens e avançar no jogo, ou ficarem parados no mesmo lugar, ou encararem reveses típicos de quem ainda não conseguiu escapar do dia a dia. Quem chegar primeiro com seu ônibus à tão sonhada praia conquista a coroa caipira. É um tabuleiro com 20 casas, tá? Tem mais informações só para completar, cada um com um comando do jogo, tá? Que vai ter. E, por exemplo, a pessoa pode tirar lá, volte 2 casas, fique aonde está ou avance 3 casas. É um tabuleiro comum, estratégia e sorte. Quem será que vence? Saori, Tamires ou Dudu? Tchararã. Eu quero que a Saori volte, você. Então, eu preferia a Saori vencer na prova pro Dudu voltar de uma roça, porque aí ia ser lindo. E eu acho que a Tamires ou vence a prova ou ela vai dar adeus. Tamires, se ela não vencer a prova hoje, eu acho que a Tamires vai vazar. Pode anotar aí. Força, Tamires, estamos todos contra você. Tá no ponto, Leque. Agora vamos ver a segunda parte daquele desabafo do Dudu, que abriu o coração pra Saori e comentou sobre as atitudes do Toninho, depois de ter sido empurrado, humilhado e ameaçado por ele. Olha só. É muito bom pra nós. O que ele está fazendo, esse vexame todo que ele deu agora... feio demais. Ele sai, viu? Feio demais. Sai, isso é muito feio. Isso é muito feio. Feio demais, ele tá louco. Ô, Dudu, ele tá louco. Ele tá louco. O que é isso? Que loucura, não? Ele tá louco. Que Você não vai dormir. Que loucura. Que loucura, ele ficou malucão. Viu? Agora você dorme comigo. Se ele vier me perturbar, eu vou atazanar a vida dele. Porque eu sou mulher, pra cima de mim ele não vem. Mas se ele me atrapalhar de dormir... Rapaz, mas tá doendo até agora o tímpano. Foi um grito muito E alto, o aviso velho. foi pra ele. Foi muito alto o grito. Foi o que ele fez com o Fabiano. Dudu, esse povo tá louco, Dudu. Esse povo tá bem, não. Esse povo despirocou de vez. E você vê como ele vem? É, e com cara de psicopata. Fala, não sei o quê. Menosprezando o Piauí. O que ele tá falando? Eu não tô entendendo. Que a Menosprezando. O que aconteceu com a Anhanguera? Não, é que o SBT fica na Ianguera. E ele... Vamos pra ele assim, me ouvir. Agora, ele menospreza as televisões. Mas o que ele fala? Que eu não tô entendendo. Você que é vexame da Anhanguera, um trem assim. Vexame por causa do SBT. Mas por quê? O que você fez de vexame? Você vai ver. Vai ver o que o povo fala. Mas o Mas eu não tô problema, nem aí pra essas o BO do Toninho é o seguinte. Ele tá revoltado, tá falando umas coisas que mostram muito mais da índole dele. Agora ele se mostrou maligno e maldoso. Nossa, louco, chocado. É. Ele é agressivo, minha Ele é filha? agressivo. Porque ele poderia estar gritando de longe. Ele é agressivo. E a outra também veio pra cima de você. Hoje, antes da votação. Foi. Agora, quando eu tô falando com ela, ela baixa até o tom. Mas é porque ela tá na roça, ela fica desesperada. É, ela baixou até o tom. Falei, cuidado com as amizades que eu tô... Não. Anunciantes, 10 merchans diários. Pô, e sempre pegando... O primeiro impacto, quando eu assumi, dava 1,5. Perdia pra Record, que dava o dobro. E a Bandeirantes com o Boechat de manhã, que ele entrava da rádio com a TV dentro do café com o jornal, chegava a passar alguns minutos. Foi uma guerra.
Hoje, para você pegar um horário que é terceiro lugar e virar ele segundo lugar, e isso eu estou falando terceiro lugar com o segundo dando dobro. Você mudar isso aí por um garoto de 18 anos, que não tinha nome em televisão, não era conhecido de nome, nada disso. Fazer virar na pura raça, com pouca estrutura. Aí os caras vêm. Não, ele também tá quem já vivenciou tudo que eu vivenciei, não cai nesse tipo de lábia porque sabe da história que construiu. A história verdadeira, não a que contam. Ele também Ai, gente, olha, esse papo deles durou um tempão, que senão eu não consigo mostrar tudo aqui. Mas se vocês quiserem, depois a gente posta lá nas redes sociais do Link Podcast os cortes direitinho de toda essa conversa, que eu achei, assim, muito inspiradora, né, da parte dele, porque ele consegue reconhecer que ele não tinha estrutura, que ele não tinha ali certa maturidade, né? Que ele fez o que pôde, fez muito e concorrendo, Cairo, com gente grande. Aqui na Record, né, na Band, e ele conseguiu. Como é que a gente vai dizer que o cara não conseguiu, né? A Fazenda 17 precisa de um exemplo maior do que a Fazenda 17. Quantas vezes a Fazenda bateu a Globo? Óbvio que não é mérito só do Dudu, mas a abordagem dele diferente. De pensar no entretenimento desde o primeiro dia, falando, Ioná, vai lá tomar punição, o povo não vai gostar, é isso que o Brasil quer ver. Trato da vaca, vou botar Carol e Rayane e elas que se resolvam, porque é isso que o Brasil quer ver. Bolo queimado, mostra pro Brasil que é isso que ele quer ver. E dali veio tudo o que aconteceu. A grande responsabilidade pelo sucesso de audiência da Fazenda, à exceção da equipe da própria Record, né, que é a grande responsável, é o elenco. E pelo elenco é por causa do Dudu. Olha, sensacional, gente. E agora eu vou dar um recadinho para você que está aqui junto com a gente, que precisa, né, dar um up no seu dia a dia, que está se sentindo muito cansado, muito cansada, tá com o intestino sem funcionar direito, o seu sono anda desregulado. Presta atenção nesse recadinho do meu amigo Vanderlei. Olha só. Voltei, Mônica. Prazer, beijo para vocês aí. E o detalhe, a gente para um pouquinho, claro, para você que é inscrito, não está inscrito no canal ainda, vamos lá, dedinho ali, vamos se inscrever e aproveitar, porque aqui a gente traz informações, curiosidades, né? Essas enquetes e, claro, a gente traz saúde. É importante porque as pessoas estão mais reféns de remedinho de farmácia. Ô, Mônica, sabe que nos últimos 2 anos aumentaram a venda de produtos e o consumo também, né? Às vezes até sem receita, sem indicação médica, o que é um perigo. A venda de ansiolítico, o consumo de ansiolítico. Se você é aquela pessoa que não quer depender de remedinho para dormir, para acordar, para te dar energia, para memória, começa a suplementar com magnésio. Ele auxilia no corpo em mais de 300 reações bioquímicas. Tudo isso já comprovado. Esse tipo de magnésio aqui na forma quelada, ele é muito comum no Japão. Lá tem uma ilha de Okinawa, que lá é abundante. Por quê? É uma terra vulcânica. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não tem vulcões. Consequentemente, os alimentos eles são pobres em magnésio. Por isso que a gente precisa da suplementação. Uma pessoa que faz atividade física, Mônica, ela já sabe, precisa de um whey, uma creatina e o magnésio que cuida da musculatura, protege ligamentos, tendões e articulações. Você que está aí, né, vida sedentária, só promessas, vou fazer uma caminhada, vou fazer academia e nada, precisa mais ainda proteger, manter a massa magra e cuidar, claro, desse músculo que a gente tem, chamado coração. E só tem um, né? Se não cuidar, já viu. Vou fazer o seguinte, Mônica, para quem ligar agora, nos próximos 10 minutos, eu vou fazer sem dinheiro e sem cartão e vai ganhar um seca-barriga de presente. 0800 591 4564. É agora. 0800 591 4564. Com vocês aí, Mônica. Obrigada, Vanderlei. Ligue você também, 0800 591 4564 e garanta o seu magnésio quelato, que é o melhor magnésio do mercado, que é o da Joy, né, gente? A gente fez uma enquete, né, Cairo? Quem você quer que vença a prova do fazendeiro? Olha, mesmo o Pitico não tendo a mínima noção de que é amado pelo Brasil, parece que o público quer que ele continue, né, com essa surpresa no coração, ó. O Dudu é o favorito para vencer a prova do fazendeiro, segundo a nossa pesquisa aqui, a nossa enquete. Saori em segundo lugar com 26% e Tamires
com 5% aí dos votos. Aproveitar, Mônica, pode até botar na nossa geral, Leque, se der, encerra a enquete com quase 7 mil votos. Muito obrigado pela enorme audiência aqui. Continuem se inscrevendo. Vou mandar beijo aqui, ó, pra Esther Ribeiro, a Val Lima, a Elza, Dona Elza, o nome da minha vozinha. Ô, Dona Elza, um beijo. Edione, Ricardo, 62031, Tiago, a Malu, que tá sempre por aqui, diretamente de Olinda. Aliás, a belíssima Olinda. Um beijo pra todo o estado de Pernambuco, tá? Gisagi, Ricardo, que diz que ao contrário do Toninho, o Dudu diz que é muito grato e ama o Piauí. É verdade, ele falou isso mesmo. E só um detalhe, tá? O Dudu, quando chegou na TV Meio Norte, ele chegou já dando bastante audiência, tanto que lá continua até hoje. Olga Maria Jardim, que seria quem? A minha mãe, que eu estou morrendo de saudade. Um beijo grande, eu não vejo a hora de chegar logo o Natal para chegar em casa. Eu tô morrendo de saudade da minha família, eu tô morrendo de saudade. E valorizem as vossas famílias, tá? Tô trabalhando bastante aqui em São Paulo. Não vejo a hora de chegar em casa para poder dar um beijo na minha mãe. Tô morrendo de saudade. Lucelena, Cecília, Alan, Paula, Anne, Malu, um beijo grande para todos. Não se esqueçam de deixar o like e continuarem se inscrevendo aqui no Link Podcast, porque tem 50 mil em jogo, Leque. 50 mil reais. Atenção, dia 22 de dezembro, provavelmente, o campeão da Fazenda vai anunciar quem vence os 50 mil reais. Eu já vou falar campeão, porque eu acho que o Dudu já ganhou esse programa. Se não for ele, a campeã, que pode ser ali Saori ou Carol, que eu acho que hoje são os 3 favoritos, Dudu, Saori e Carol. Então, o campeão ou campeã da Fazenda irá anunciar aqui no Link Podcast os 50 mil reais em prêmio. Para quem é que vai? Ô mãe, aproveita que você está assistindo, já faz aí o seu cadastro, bigpremioscasanova.com, porque eu não posso concorrer, Mônica também não, mas a nossa família está liberada. E eu digo família, todo mundo que está aqui na live, tá? Então, inscreva-se aqui no Link Podcast, faça já o seu cadastro, é muito rápido. Entra aí no site bigpremioscasanova.com ou aponte seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Tá valendo 50 mil reais em produtos para a sua casa. Não é rifa, não é título de capitalização, você não precisa pagar nada para concorrer. A única coisa é se inscrever no Link Podcast e fazer o seu cadastro para ter um Natal muito melhor. Abençoado! Olha, gente, a gente quer agradecer demais essa audiência incrível. Convidar vocês também para irem para as redes sociais do Link Podcast, para as minhas também, @MônicaFonsecaTV. Faltam só 100 pessoas, Cairo, para eu virar para 150 mil. Eu sou pequenininha ainda. Então a galera tem que ir lá seguir a Mônica. @Cairo Jardim. Passamos dos 130 mil seguidores no Instagram. Me segue lá que a gente tá com muita coisa da Fazenda no @Cairo Jardim. E lógico, né? A galera aqui também seguindo o Link Podcast em todas as redes sociais, porque a galera tá dando um show. E eu postei lá uma análise, tá? Que eu fiz aí a respeito do jogo do Dudu. E vou postar mais um vídeo daqui a pouquinho. Quem quiser ir lá, @MônicaFonsecaTV e @Link Podcast Oficial. Boa. Cairo, audiência incrível, mas logo mais tem novidade, tem prova do fazendeiro e amanhã tem mais, né? Amanhã estaremos de volta, programas ao longo de todo o dia aqui no Link Podcast, então já fica ligado, inscreva-se e vem com a gente aqui no meu, no seu, no nosso Link Podcast. Tchau! Promoção Relâmpago da Joy. Olha que maravilha! Você vai levar para casa o magnésio, vai cuidar da sua saúde, saúde mental, saúde física, vai aliviar a sua dor, tratar a sua inflamação. Na compra do magnésio, 70% de desconto e ganha o seca barriga. Só começa a pagar daqui 45 dias no carnezinho fiado. 0800 591 4564.